Olá, amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma conversa de bom tom. Muito bom tê-los aqui, agradeço a presença, o apoio e os convido a realmente estarmos inteiros nessa interlocução. A Clínica Tom Trajano criou esse espaço para, de alguma forma, contribuir com você. Então, todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, nós temos um vídeo novo no canal. Eu quero te convidar para observar que se você identificar que vale a pena, que lhe fez bem, que você passe para outras pessoas, alimentando essa corrente do bem, tá? O tema de hoje que eu quero conversar com você é sobre conexão. Conexão tem a ver com entrar em contato, com ligação. E ele é bem simples, sutil, mas ele pode fazer uma grande diferença na qualidade de vida de todos nós. Quando a gente fala de conexão, tem a ver conexão consigo, conexão com o outro, conexão com a natureza, conexão com Deus. E eu quero conversar com vocês, puxar algumas reflexões para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com um outro olhar. O primeiro aspecto dessa temática que eu quero aqui começar a falar é sobre a conexão com a gente mesmo. O corre-corre, o dia a dia, faz com que muitas vezes a gente esteja no automático e, sem perceber, a gente vai vivendo de forma descuidada com a gente, sem nos atermos àquilo que nos faz bem e o que nos faz mal. Então, vivendo no automático, a gente se desconecta com a nossa essência, com aquilo que verdadeiramente nós somos, nosso self, a nossa essência de alma, de ser. O dia a dia, realmente, as tantas atribuições, faz com que a gente possa gerar rotinas, e as rotinas são necessárias, as rotinas elas têm benefícios. A rotina, ela traz um benefício neuronal, no sentido de não gastarmos tantas energias com aquilo que a gente já colocou como hábito na nossa vida. Mas, quando a gente tira a emoção, a gente tira o sentir, então nós nos desconectamos do nosso essencial. Porque muito do nosso modo de viver está relacionado com crenças que foram fundamentadas, criadas lá na nossa infância, que lá tiveram os seus porquês, o jeito que a gente encontrou de viver com a realidade que a gente tinha na época, mas que não necessariamente hoje a gente tem a mesma necessidade que a gente tinha à época. Então, quando a gente funciona com essas crenças que estão desatualizadas, isso vai gerar problema, vai gerar dificuldade nas nossas escolhas, dificuldade nos nossos relacionamentos, dificuldades no autocuidado antes de qualquer coisa. Por isso a necessidade do autoconhecimento, quer seja no dia a dia, num processo pessoal e individual, solitário que seja, ou com a ajuda de uma terapia, de um grupo de apoio, contando com a ajuda de amigos para nos ajudar a trazer para a consciência realmente o que somos, quem somos, o que nos faz bem e o que nos faz mal. Daí a necessidade da gente trazer a nossa mente para o presente, para identificar para onde nós estamos levando a nossa vida, para que as nossas atitudes, elas possam nos levar, pela lei de causa e efeito, a um ciclo virtuoso. Quando a gente está desconectado da gente, nós não nos respeitamos e acabamos por fazer escolhas que geram círculos viciosos de dor, de sofrimento. Nós não precisamos disso. À medida que nós estamos desconectados conosco, a tendência é que a gente vai levar isso para os nossos relacionamentos. Quer seja um relacionamento antigo, um relacionamento novo, digamos assim. As pessoas que cruzam o nosso caminho, muitas delas a gente muitas vezes conheceu ali, mas sente uma conexão, sente que flui a conversa, a gente se sente bem, como se já conhecesse de outras épocas ou de outras existências. Então, para que a conexão se mantenha com o outro, há uma necessidade de cuidado. Quando a gente se conhece mais, a gente cuida melhor do outro. E a gente cuida do outro sem passar por cima de nós mesmos. Então nós precisamos alimentar fontes de conexão com a gente
e alimentar também a conexão com o outro na nossa maneira de falar, na nossa maneira de expressar o afeto, de fazer parceria. Porque senão a gente pode conviver na mesma casa com pessoas, quer seja um esposo, uma esposa, filhos, pais, e não termos afinidade, não termos conexão. E sem conexão gera sofrimento, gera dor, não tem jeito. Então nós precisamos assumir a autorresponsabilidade do autocuidado para conectarmos conosco, para termos uma conexão com o outro de qualidade. À medida que nós mantemos, então, esse olhar de que é necessário a conexão, nós vamos identificando os sinais que muitas vezes estão, como se diz, na nossa cara e a gente não vê se estiver desconectado. Se a gente estiver conectado com a gente, com os nossos propósitos, na hora que a gente sair desse alinhamento, nós vamos sentir. Porque quanto mais a gente esteja atento ao nosso desenvolvimento, nós vamos sentir até sensações físicas, sensações no nosso corpo que geram um mal-estar quando a gente se desconecta. Quando desconecta com a gente, desconecta com o outro, desconecta com as leis que regem o universo. Fazer o bem, ajudar o próximo, são leis que regem o universo. A lei de causa e efeito rege o universo. E nós precisamos estar atentos para uma lealdade a essa conexão, para que a gente não colha frutos amargos. Tem pessoas que, às vezes, de uma forma, por terem uma patologia, terem um adoecimento, aquelas pessoas que só pensam em si, aquelas pessoas que estão o tempo todo só atentas às suas necessidades, quando interagem com o outro, é para se utilizar, para se aproveitar, muitas vezes, mesmo que para o outro gere prejuízo, mas ela não conta, ela não olha, ela pensa só na sua satisfação. Entre eles, os narcisistas, homens e mulheres que estão presos nesse modo de funcionamento adoecido, e onde elas não conseguem a conexão, elas não conseguem ver o outro nas suas necessidades. E elas tendem a arranjar sempre argumentos para justificar o seu modo de funcionar. E muitas vezes se revoltam, se chateiam, às vezes perseguem, maltratam, vão lá vingativas para com a outra pessoa que de alguma forma não está atendendo às suas necessidades. Então, o narciso é essa pessoa que vive numa desconexão com ele mesmo e acaba gerando desconexão com aqueles que estejam à sua volta, mesmo os familiares, mesmo aquelas pessoas que ela diz que ama, mas é um nível de adoecimento aí que realmente dificulta muito o relacionamento. E essas leis que falei, que regem o universo, a gente pode entender como a expressão do divino. Nem sempre as pessoas que vivem uma religiosidade estão alinhadas com uma conexão espiritual. E isso porque muitas vezes estão no formalismo, nos rituais, e deixam de estar atento, como eu falei anteriormente, lá no início da minha fala, com as emoções, com os sentimentos, tanto seus como do outro, como do próximo. Por mais que o Evangelho traga em diversas passagens esse chamado para a vivência do amor, da fraternidade, de fazer o bem ao outro, como eu gostaria que fosse, de assumir esse lugar de ajudar ao próximo para a evolução de todos, muitos vivem o auto-engano e a ilusão, porque muitas vezes, sem perceber, como eu disse, se desconectam da sua essência, do seu essencial, do seu self, do seu eu maior, do seu eu divino, e com isso se desconectam com as leis espirituais e acabam gerando sofrimento, tanto a si como o outro. Tudo do universo está conectado, nada acontece por acaso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que acaso é o pseudônimo que Deus usa quando não quer assinar seu nome. Eu já falei isso aqui outro dia. E se nós estivermos com a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo, como diz a música, nós vamos realmente conseguir identificar os sinais que nos ajudem a manter-nos conectados, ou pelo menos o melhor possível. Isso não quer dizer que não tenham dificuldades, não tenham desafios, mas isso é próprio da evolução do nosso planeta, sempre vai ter, para qualquer pessoa, para qualquer família, sempre terão desafios. Então eu lhe convido
a ter momentos de meditação, momentos de oração, momentos de contemplação, momentos onde você possa interagir com a natureza e aquietar a sua mente e só observar. E interagir com as pessoas olhando nos olhos, ouvindo-as. Eu falei no vídeo anterior sobre comunicação e lembrava o Rubem Alves que falava da escutatória. Não tem curso de escutatória, só tem de curso de oratório. E todo mundo quer falar. Onde o chamado da sabedoria é ouvir. Ouvir com qualidade. Então, para a gente realmente poder se conectar com o outro, a gente precisa ouvir. Para a gente se conectar com a gente, precisa ouvir. A gente precisa se ouvir. Os sinais que o nosso corpo físico, emocional e o corpo mental, ele diz para a gente, quando surge sofrimento, algo precisa ser revisto que a gente está passando por cima. Sofrimento em nós e sofrimento no outro. Então, esse é o exercício prático da semana que eu quero propor para cada um de vocês que está aqui nesse momento. Se essa minha fala lhe acrescentou, dá esse sinalzinho de gostei, né? O joinha. Se inscreve no canal e compartilha com alguém. Se você está vendo alguém, ou tem alguém na sua convivência que está muito agitado, muito inquieto, essa pessoa que está ensimesmada, que não precisa nem ser um narcisista clássico, mas alguém que está só pensando em si, mostra o vídeo, passa para ela e pede para ela ouvir. Quando nós assumimos essa autorresponsabilidade de identificar quando uma crítica nos é feita, que a gente ouve, pode ser que tenha algo que nos acrescente. É o que eu convido a você que me ouve para compartilhar. Esse é o exercício da semana. Pare alguns momentos, reze, aquiete sua mente, medite. Quando você reza, você fala para Deus. Quando você medita, você dá a oportunidade de ouvir Deus na sua essência, do seu eu mais profundo. Deus lhe toca e vai lhe trazer as mensagens que você precisa ouvir, vai te ajudar a ver os sinais, contemplar a natureza. Dedique mais tempo a simplesmente estar inteira ali na praia, na floresta, no bosque, no parque, estando com as pessoas, com a família, com amigos. Dedique esse tempo mais integral, que isso também é uma expressão dessa conexão maior. Lembre-se, está tudo junto. Posso até dizer misturado, né? Então, esse é o exercício prático da semana. Eu te agradeço muito a tua companhia e que possamos ter uma semana plena de muito crescimento, de muita dedicação ao nosso autocuidado, ao cuidado do próximo, à nossa contribuição com o planeta, porque nós, à medida que mantenhamos a conexão, nós vamos enxergar para onde nós devemos nos dirigir, porque esse vai ser o elemento com o nosso propósito, com as leis que regem o universo, as leis de Deus. Paz e bem, feliz semana e até a próxima segunda-feira. Muito obrigado, gratidão.